Sim. Pode? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos abençoe em mais um dia de trabalho. Vocês já viram que foi me dada uma missão ingrata, a queima-roupa. Então, por gentileza, um pouco de caridade para com este povo que vos fala. A missão foi a queima-roupa, mas foi uma missão muito boa de cumprir. Porque o convite foi para trazer algo neste dia, uma homenagem a Antônio de Pádua. Então, falar sobre seres especiais é sempre muito gratificante. Eu queria convidar vocês para uma breve reflexão sobre Antônio. A primeira provocação é se você de fato o conhece. Se você de fato buscou entender a personalidade desse homem singular e compreende a grandeza do que ele representa para o pensamento cristão, para a divulgação do pensamento cristão no mundo. Quando a proposta vem para falar de alguém tão representativa, nós nos preocupamos em entender como poderíamos abordar. Afinal de contas, nós estamos trazendo uma fala sobre uma personalidade importante, mas sem esquecer que o olhar que temos sobre a vida de Antônio de Pádua é um olhar considerando o pensamento espírita, é um olhar considerando os ideais espíritas, os ensinamentos espíritas. Então, a nossa proposta de conversa para essa noite é apresentar muito brevemente um resumo biográfico dele, falar um pouco da trajetória para que se compreenda a grandeza desse homem, depois trazer um pouco do que é a interface da vida de Antônio com o conhecimento, a experiência, a vivência espírita. E aí, por fim, eu sei que eu não ia conseguir sair daqui sem falar um pouquinho de algumas curiosidades relativas ao dia de hoje. Então, eu queria começar, de fato, trazendo um pouco, muito brevemente, um resumo do que é, quem foi Antônio. Antônio, na verdade, nasce em Lisboa com o nome de Fernando de Bulhões Taveira de Azevedo. Fernando era da aristocracia, de uma família nobre de Lisboa, nasce em 1195. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção a vocês é: nós estamos falando de registros que têm 1000 anos, quase. É muito tempo. E aí, algumas coisas, algumas informações perdem um pouco a precisão. E quando você consulta historiadores, e quando não tem muito tempo, você acha alguns que se contradizem, falam coisas distintas, e você fica sem saber exatamente qual que é a fonte que está trazendo a informação mais correta. Então, isso acontece por causa do tempo e da dificuldade do jeito. Fernando desencarna em 1231, uma região lá próxima a Pádua, né, indo no caminho de Nacera. Aos 36 anos de idade, desencarna muito jovem, em decorrência de enfermidades. Foi canonizado menos de um ano depois do seu desencarne pelo Papa Gregório IX, e depois disso ele acaba sendo conhecido, né, como o Santo Antônio,
e vinculado aos dois lugares onde ele teve maior representatividade. Né? Se você for em Lisboa, é Santo Antônio de Lisboa, e nós outros o conhecemos como Santo Antônio de Pádua. Ok? Mas eu queria colocar vocês temporalmente na vida de Antônio. Está lá, o intervalo é de 1195 a 1231. Mas nessa época nós temos a Idade Média. Então você consegue lembrar mais ou menos o que significa a Idade Média, a distribuição dos feudos, como era a divisão social, a dificuldade de estratificar, a dificuldade de ascensão das classes. Você começa a entender mais ou menos como era a vida. Então, os aristocratas tinham dinheiro, o resto do povo tinha uma vida quase miserável. Okay? Você não conseguia afrontar ou enfrentar as autoridades da época. Mas não era só isso. Tem um outro evento muito importante nessa época. Você tem exatamente a vigência das cruzadas e uma força da igreja muito violenta. A igreja tinha uma representatividade muito forte, era muito presente, não apenas do ponto de vista teológico, não apenas do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista social, do ponto de vista da força institucional. Então, ela pesava fortemente junto ao Estado. E para completar, nessa época, nós temos aí o período da Santa Inquisição. Há também algumas divergências, mas os historiadores meio que concordam que ela inicia ali pelo século XII, embora formalmente seja já no século XIII, mas já tinham os movimentos inquisitoriais no século XII, então começa ali no comecinho mesmo do século XII e se estende até 1800 e um pouco. Tá? Então, para que você consiga entender contextualmente como era se comportar na sociedade desse período. E aí vamos falar um pouquinho da trajetória, da vida. Caminhos. Fernando nasce na aristocracia. E, nesta condição, ele acaba tendo acesso a privilégios que não eram privilégios comuns a todo o povo. Por exemplo, ele tem o direito de estudar. Ele consegue ter acesso aos estudos e começa isso muito cedo. Ele inicia isso ainda em Lisboa, permanece em Lisboa até próximo dos 15 anos, depois vai para Coimbra e entra na ordem agostina. Quando ele passa a frequentar e conhecer um pouco do movimento dentro dos mosteiros, ele acaba se decepcionando um pouco, porque ele começa a entender que aquela ordem parecia, naquele momento, não refletir exatamente o caminho que ele esperava do que ele já conhecia do Evangelho. Parecia não representar os ideais do Cristo. Então, ele vê uma ação muito mais política e econômica do que verdadeiramente evangélica. E aí, nesse caso, o mosteiro se mostrou muito distante, muito diferente do que ele imaginava que fosse a vivência do ambiente religioso. Então, havia em Coimbra, nessa época, um crescimento muito grande do movimento franciscano. E ele começa a ter contato com essas ideias franciscanas, inclusive, no começo lá do 1217, começa a ser construído lá o primeiro convento da Ordem dos Franciscanos em Coimbra. Nesse momento, o jovem Fernando passa a ter contato com os franciscanos e conhece 5 frades
que estavam de passagem porque iam realizar um trabalho missionário na África. Ele começa a conviver com essas pessoas e esses frades tocam profundamente a personalidade dele. Ele começa a perceber, e ele é dotado de uma grande sensibilidade, características importantes. Primeiro, eles tinham potenciais mediúnicos, sensibilidade mediúnica muito aflorada. E aí ele começa a conviver com aquilo. Ele começa a entender que eles seguiam rigorosamente os ideais franciscanos, principalmente o voto de pobreza, a humildade, fraternidade, caridade. E eram muito apegados ao sentimento da fé cristã. Algo que ele não tinha encontrado há pouco na sua última convivência dentro do movimento. Então aquilo toca muito profundamente, mexe com o nosso Francisco. E ele passa então a fazer parte da ordem dos franciscanos e assume o nome, né, de Antônio nesse momento. Nesse meio tempo, ele descobre que os frades foram martirizados na África durante o serviço que prestavam. E isso o sensibiliza muito. Mas ele entende, no pensamento dele naquela época, que o destino da vida dele era doar-se tão profundamente à causa cristã que também pudesse estar submetido ao martírio. Então, ele entra para a ordem e passa a desejar ardentemente também o trabalho missionário na África. Só que ele tinha uma constituição um pouco franzina, além de ser uma pessoa muito introspectiva. E para o trabalho missionário, você precisa de uma pessoa mais expansiva, uma pessoa que vai levar a palavra, que vai mexer com as pessoas, que vai tirar ela da zona de conforto. E a constituição dele não era para isso. Então, evidentemente, que os outros frades tentaram dissuadir a ideia. Disse, olha, desculpa, mas você não dá para esse serviço, não tem como permitir que você faça isso. Mas você já tentou fazer isso com uma pessoa obstinada? Difícil, né? E ele estava muito obstinado, porque ele estava muito impactado com a presença dos frades anteriores. Então, ele força tanto a situação, ele insiste tanto que o pessoal está bom. Você vai para a África. Vamos tentar. Então, ele parte ao trabalho missionário em direção ao Marrocos, no norte da África. Mas quando ele chega lá, ele é acometido de uma doença grave. Então, aqui começam as confusões, não se sabe direito qual é a doença, tem muitas divergências, mas acho que no final, isso pouco importa. Quando você vai refletindo sobre as coisas, sabe o que parece? Quando você insiste em pegar uma rota diferente e aí o GPS espiritual começa a apitar recalculando para você. E aí muda a sua rota. Dá um jeito de tirar você de um caminho que não é para você estar. Então o que acontece é que, em função da doença, ele precisa regressar a Europa. Então ele volta, entra numa embarcação e volta, mas no retorno à Europa, ele enfrenta um mau tempo, uma tempestade complicada, e acaba indo parar na região da Sicília, do sul da Itália. Então, ele vai para a região de Messina e fica lá durante um tempo, convalescendo da doença. Enquanto ele está convalescendo, ele fica sabendo que vai haver um grande encontro franciscano em Consciúncula. E esse encontro vai ter a presença de Francisco de Assis. E ele o admirava profundamente pelos ideais e pela força daquele homem. Então, ele começa a mover céus e terras para estar presente nesse momento.
E vocês viram como ele é obstinado. Ninguém queria deixar ele para a África e ele insistiu tanto que conseguiu. Aqui também. Ele insistiu muito, ele estava convalescente, mas insistiu tanto que levaram até Porto. O problema é que ele chega lá, consegue participar, consegue conhecer Francisco de Assis, mas ele ainda era dotado daquela mesma característica. Ele estava convalescente, ele era meio franzino e tinha a personalidade introspectiva. Então ele entra e sai da reunião sem que ninguém notasse. Ele não é uma figura que aparecia. Então ele passa em branco. As pessoas não o percebem. Tanto é que após essa reunião ele sai praticamente sem nenhuma atribuição dentro da ordem. Com isso, ele é meio que acolhido pelo Frei Graciano e vai para a cidade de Rio. Mas lá ele fica sem ter nenhuma grande função e acaba absorvendo todas as pequenas funções. Aquelas funções meio invisíveis. Ele passa a trabalhar no serviço de limpeza, no serviço da cozinha. Então ele vai lavar prato, ele vai lavar panela, ele vai fazer comida, ele vai limpar o chão. E passa um tempo assim. Tá certo? Cuidando, mas com muito zelo. Ele era muito delicado. Até que em 1222 há uma nova reunião franciscana que ele toma conhecimento agora em Fórmia. O que acontece? No convento de Fórmia, o dirigente franciscano era um pouco sisudo e até arrogante. Ele tinha uma postura que intimidava. E aí, num dos intervalos desse evento, onde os frades estavam lá para fazer suas refeições, ele tem uma dessas atitudes intimidadoras e vai intimidando os jovens participantes, os jovens integrantes da ordem, pedindo para que eles fizessem uma breve preleção, fizessem uma fala sobre Jesus e sobre o ideal cristão, sobre o que eles imaginavam da vida cristã. E a maioria deles vai repetindo a mesma coisa, dizendo que não tinham condições de falar, que não estavam preparados para isso. Inclusive o nosso. O nosso personagem, ao ser interpelado, responde exatamente da mesma forma. Entretanto, após conversar com ele, ele se vira e diz assim: se você não tem o que falar dele, deixa o Espírito Santo falar através de você. E ao ser mais uma vez contestado por esse dirigente, aí a coisa muda um pouco. A sensibilidade aflora e ele começa a falar com uma eloquência nunca antes vista. Ele fala com uma fluência e com um domínio de conteúdo que assusta as pessoas. As coisas que ele traz e a forma como ele apresenta as suas ideias eram inusitadas para todos que estavam presentes, inclusive para os mais velhos e mais experientes. Então ele surpreende a todos e se mostra um profundo conhecedor e um orador sem igual. A partir daí ele começa a ser reconhecido como um orador e como um divulgador do cristianismo. Então ele começa a realizar um extenso trabalho de divulgação do Evangelho, um trabalho tão grandioso que chega a ser reconhecido mais tarde pelo Papa e passa ao chamar de Arca do Testamento. Ele tem uma capacidade de, não só a eloquência, não só a fala fácil, mas a fala era envolvente. Era aquela fala que toca as fibras mais íntimas das pessoas, que moviam essas pessoas, que as envolviam a ponto de transformá-las. Então, na realização desse trabalho, ele traz uma grande contribuição ao pensamento cristão. Ele é um grande missionário na divulgação do cristianismo.
mesmo com uma jornada muito curta, mesmo desencarnando tão cedo, o que ele fez, o quanto ele foi capaz de movimentar as pessoas e tocar essas pessoas, transformou muitas vidas. Era uma luz, um farolzinho do alto, no meio da grande era de trevas que foi dada. Agora deu para entender um pouco o que era essa personalidade. Vamos tentar, a partir de agora, trazer um paralelo com o nosso olhar. Era um orador, mas também passou por muitas experiências que para nós não são tão desconhecidas assim. Então, queria começar dizendo que um aspecto muito importante da vida dele está relacionado à sua sensibilidade mediúnica. Ele tinha uma sensibilidade mediúnica muito aflorada, desde muito jovem. No curso de toda a sua vida tem diversos relatos de experiências mediúnicas. Muitos. São tantos que não dá para a gente conversar nessa uma hora de palestra. Tentamos selecionar alguma coisa, não apenas em relação à fidelidade, mas porque ele tinha uma outra característica, que era o fato de que ele não procurava fazer alarde sobre essas manifestações. Em muitos casos, ele tentou esconder o que se passava, para que as pessoas não ficassem chocadas. E eu preciso que vocês entendam isso. Quando nós estamos falando aqui de manifestações mediúnicas, é preciso entender, voltar para aquela temporalidade. Nós estamos no meio da Idade Média, nós estamos no começo da Santa Inquisição, na época das Cruzadas. Então, é muito difícil externar esses dons. Ele poderia muito facilmente, e sem grande contestação, ter sido levado à fogueira, ter sido enforcado. Isso poderia ter acontecido com muita facilidade. Tá? Então, vamos trazer alguns casos onde tem um pouco das demonstrações da mediunidade de Antônio. Transmissão de fluidos. Nós temos 4 casos que falam de recomposição de matéria. Primeiro caso. Por volta dos 14 anos de idade, ainda adolescente, ele gostava muito do contato com uma prima. Ele gostava muito de acariciar os cabelos dela, ela deitava no colo, ele ficava acariciando. E o tio, ele ciumado da filha, resolve tomar uma ação para tentar afastar os dois. E a ação que ele tinha para tentar um choque imediato era cortar o cabelo da filha. Então ele corta os cabelos da filha e Antônio se depara com a situação de que a menina está chorando com os cabelos cortados e ele tenta acolhê-la, coloca no colo e começa a acariciar seus cabelos. E enquanto ele vai acariciando os cabelos voltam a crescer. E quando termina, ela está com os cabelos reconstituídos. O segundo caso é um caso também bem interessante. Pouco tempo depois, aos 15 anos, ele vê uma mulher chorando, uma mulher na rua, havia sido agredida por alguns homens, e ela carregava um jarro, e ele se quebra durante o episódio, ele se parte em vários pedaços. Vocês lembram que nós estamos ali em 1100 e um pouco, 1200. Estão lembrando disso? Não tinha essa polêmica, não tinha Super Bowl que a gente tem hoje. Então, ele vê o desespero da mulher e começa a juntar os cacos do jarro. Ele vai juntando e encaixando os caquinhos, encaixando. Quando termina, devolve o jarro para ela e o jarro está no caco. Ok?
Há um caso muito interessante que fala de prevenção de fluidos, mas no processo de desobsessão. Durante o tempo de mosteiro, ele conhece um noviço de nome Pedro. E Pedro estava passando por um sério problema de obsessão. Um processo obsessivo grave que tinha por objetivo afastá-lo do trabalho espiritual, do trabalho a que ele se dedicava. Então, nesse momento, passando por essa dificuldade, ele estava à beira de abandonar, de fato, a ordem. Antônio é intuído pela espiritualidade sobre o que estava acontecendo, procura o jovem Pedro e aí aplica-lhe uma versão rudimentar do nosso passe, aplica por imposição de mãos e no sopro, e com esse efeito, Pedro sente um tremor, falece, é retirado do corpo pela espiritualidade, vai conversar com os orientadores espirituais, o processo obsessivo dos obsessores são afastados, e quando ele retorna, ele volta completamente revigorado e reenergizado para o trabalho que ele precisa realizar, e acaba se tornando também um importante divulgador das ideias cristãs. Um outro caso é que há uma situação onde, na cidade de Pádua, ele vinha caminhando pela rua e se depara com uma mulher que tinha um filho paralítico de nascença, vinha carregando o filho e que começa a fazer um grande estardalhaço, chamando a atenção dele, desejando que ele pudesse socorrer. É uma situação até um pouco desconfortável no meio da rua, gritando, ele fica um pouco... se sente desconfortável com a situação, mas resolve acolhê-la, porque ela é muito insistente. Então ela lhe pede ajuda e ele faz imposição de mãos sobre o garoto, faz uma prece pedindo a intervenção de Jesus e o garoto é imediatamente curado da paralisia. Isso levanta a parte dela. É uma ação que acontece no meio da rua. Ok? Então, uma primeira versão de fenômenos diferentes envolvendo a transmissão de fluidos em situações distintas, mas esse não era o único fenômeno, existem muitos outros. Um outro interessante está ligado à transfiguração, e tem dois casos que acho que vale a pena a gente trazer aqui. O primeiro está ligado ao senhor feudal de Pádua. Você tinha lá o Ezequiel III, ele era muito conhecido porque ele era muito violento, ele era um tirano de verdade, ele era violento e cruel. Então, qualquer coisa que desagradava, ele não tinha nenhum pudor em mandar matar ou mandar castigar. E aí, numa certa ocasião, os cidadãos de Pádua vão lá, Antônio, recorrem a ele e pedem que ele faça uma intercessão junto ao senhor feudal, porque a situação estava muito difícil. Eles estavam se sentindo muito afetados com a conduta do senhor feudal. E ele vai até lá. Então ele vai até lá, chega lá, e aí já está naquela fase da oratória, ele entra e não mete as palavras. Ele entra e fala com a propriedade de quem tem uma conduta ilibada. E aponta todos os equívocos, todos os desvios do senhor feudal. Voltamos àquele ponto lá. Vocês lembram onde nós estamos? Estamos lá na Idade Média. Você vai para uma audiência com o senhor feudal e tem a empáfia de apontar todos os desvios de conduta na frente de outras pessoas, inclusive da sododesca. Então, o que está se esperando aqui é que ele fosse executado, claro. No mínimo, ele seria preso. Mas ele não faz nada.
E aí, quando ele sai, evidentemente que os soldados não entendem. O que está acontecendo? O senhor não vai fazer nada. Então, ele começa a dizer assim, olha, é porque enquanto ele falava, eu não conseguia vê-lo. Eu só via uma luz muito forte, muito brilhante. Eu não enxergava aquele homem. Então eu sentia que aquilo vinha de Deus. E eu não conseguia reagir. Mas os soldados insistem e dizem assim, tá bom, vocês vão fazer o seguinte. Nós vamos levar para ele um presente de grande valor material. E separaram um objeto muito caro. Vocês levem até ele. E levem da minha parte como um presente meu. Se ele aceitar o presente, matem-no imediatamente. Mas se ele escorraçar vocês de lá, deixem esse homem em paz. E aí, os soldados vão até Antônio. Quando chegam lá, que vão tentar entregar o presente, dizendo que é da parte do senhor feudal, ele retruca, dizendo que jamais aceitaria algo que estivesse manchado com o sangue de inocentes, que fosse fruto da violência. E aí bota os soldados para correr. E eles voltam e, de fato, deixam Antônio em paz. O outro caso é um caso ainda mais sério. Porque afrontar o senhor feudal era muito grave. Mas afrontar um representante de Deus na terra era algo impensável. Então, Antônio vai a uma audiência com o Papa Gregório IX. Ele procura a audiência porque descobriu dentro da ordem um evento estranho. O representante, na época, o Papa, estava desviando o recurso. E ele descobriu que o Papa tinha uma participação no processo. E como ele tentou lutar para corrigir, vários outros que estavam relacionados àquela conduta se levantaram contra ele e tentaram expulsá-lo da ordem. Então ele disse, rapaz, eu não estou conseguindo aqui, eu vou na fonte. Eu quero uma audiência com o Papa. O Papa o recebe e ele, com aquela característica, vai e descarrega tudo o que queria dizer. Dizendo que aquilo não era o representante de Deus na terra, que ali não tinha a marca do Cristo, que eles não representavam os ideais cristãos, que a atitude não estava correta, que eles estavam... agora fugiu a palavra. Fugiu de verdade. Eles estavam usurpando dinheiro lá, que era para as obras assistenciais e para a manutenção da ordem, e o Papa fica estático. Isso, vocês estão imaginando que é uma sala onde está ele e o Papa? Está na frente dos cardeais. E todo mundo olhando sem acreditar no que está acontecendo, porque não é possível que alguém tivesse a empáfia de falar daquela maneira com um representante de Deus na terra. Quando aquela situação passa, evidentemente os cardeais foram tomar uma satisfação, mas o senhor não vai tomar nenhuma atitude. E aí o Papa diz assim, vocês não estão entendendo. Enquanto aquele homem falava, eu olhava e não o via. Eu via o Cristo. Era Jesus que falava comigo. E me apontava os defeitos. Era o próprio Jesus que me apontava os equívocos e me chamava a atenção. Eu não tinha força alguma para reagir.
Então, o que acontece é que, ao final disso, ele não apenas não fez nada, mas acabou trazendo muitas homenagens a Antônio e deixando ele livre para agir como entendesse. É claro que, num fenômeno de transfiguração, a gente não pode pensar a princípio que foi a presença efetiva do Cristo, mas alguém que transmitia a autoridade do Altíssimo e utilizou o mecanismo, o instrumento perispiritual de Antônio para se fazer perceber ao Papa, demonstrando que de fato havia autoridade naquela fala. Há os eventos de sensibilidade mediúnica, principalmente relacionados à inspiração, porque ele acaba se tornando um orador incontestável. Né? Há um efeito muito interessante sobre Antônio. Imagine que nós estamos há quase 1000 anos no passado, e vocês imaginam o tamanho das aldeias, das vilas, das cidades. Difícil ter uma cidade com 5.000 habitantes. São pequenas casas, pequenos povoados. Mas em determinados lugares, Antônio conseguia arrebatar multidões, 20, 30 mil pessoas, que se movimentavam, que se locomoviam de suas cidades para escutar as suas pregações. Da forma como ele falava. Você não está saindo só um pouco da tua casa para ir na praça ouvir, para ir na igreja ouvir. Você sai da tua cidade e viaja para uma outra cidade para escutar alguém falar de Jesus. Então, há um caso muito interessante, que ele chega numa determinada cidade para fazer a pregação e haviam um grupo de marginais, 12 marginais, que estavam assaltando as caravanas. Estavam roubando as pessoas que faziam passagem pelo local. Isso dificultava, evidentemente, e amedrontava as pessoas. Nesse dia, ele faz uma preleção tão inspirada, de uma maneira tão impactante, que os 12 estavam presentes. E naquele momento, os 12 se sentem tão profundamente tocados, que ao final da preleção, procuram Antônio, confessam todos os crimes que cometeram, assumem a responsabilidade por todos os crimes cometidos, se convertem ao cristianismo e passam a fazer parte dos trabalhos da obra. Para você entender o poder da palavra daquele homem. Uma outra situação bem interessante acontece já em 1225, quando ele esteve com o arcebispo de Lourdes. O arcebispo era daquela linha usurpadora, né? Gostava também de maltratar o povo, principalmente através do dízimo. Tiravam, parece aquela música, né? Uma para mim, uma para tu, uma para ele, uma para mim, outra para tu. Lembra? Então ele dividia o dízimo entre ele e a ordem. Antônio faz uma preleção nesse momento, na presença do arcebispo, na igreja, na que está presente, e ele escolhe o tema central da palestra, da preleção que ele faz, fé da dança. Tomando cuidado de desviar a sua preleção para abordar de uma maneira sutil todos os crimes cometidos pelo arcebispo. Foi citando as situações e mostrando o que pessoas poderiam fazer naquelas situações, como aquelas condutas poderiam lesar as pessoas, lesar a comunidade, como aquilo era nocivo. Ao final, o arcebispo vai até ele e pede perdão.
um efeito, uma manifestação mediúnica importante e que marcou profundamente a presença de Antônio, a bicorporidade. Há alguns fenômenos, nós temos 3 casos aqui. Vamos falar primeiro de deslocamentos. Ele conseguia deslocamentos conscientes com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Então, há muitos relatos envolvendo e ele fazia uso com muita facilidade. Há, inclusive, um caso, que acho que é o terceiro caso que vou trazer, que está no Livro dos Médiuns, de tão importante, está lá no item 119 do Livro dos Médiuns. O primeiro caso, ele estava na França, fazendo uma pregação na igreja, quando ele lembrou que naquele horário ele participava de um cântico no Mosteiro de Pádua. Ele estava sempre presente, ele nessa hora ele estava no cântico. Então, ele se desloca, ele dá aquela arrefecida, adormece um pouco, seu espírito se desloca até Pádua, se densifica em Pádua, entra no espírito, participa do cântico e, após encerrar as atividades, retorna para onde ele estava na igreja, fazendo a preleção, e continua falando. E isso aconteceu algumas vezes. Vocês conseguirem pesquisar, vão encontrar outras situações parecidas, não exatamente iguais. Você vai pensar, ele errou a mensagem. Não, é porque foi mais de uma vez que aconteceu isso. E você vai perceber que isso não era tão estranho. Então, de vez em quando ele estava falando e ele estava aquela... dormia um pouquinho assim, e a pessoa já sabia o que estava acontecendo. Há 2 situações envolvendo o pai de Antônio. A primeira situação, o pai de Antônio havia prestado um serviço ao filho, mas ele esqueceu de pegar os comprovantes dos pagamentos realizados, ele não tinha os recibos. E aí, quando chegou a prestação de contas, ele não conseguia se explicar. Ele não conseguia demonstrar o que havia feito do dinheiro. As pessoas foram consultadas e negaram que haviam recebido. E aí ele roubou o reino. Os soldados vieram e ele ia ser executado. E começa a se lamentar. Porque não estava conseguindo se defender. E aí ele diz, se lamentando, que não tinha nenhum filho para interceder por ele, para falar por ele, para ajudá-lo. Os guardas então vão conduzindo, saem e vão conduzindo ele para a câmara. E nesse meio tempo, Antônio, que está fazendo uma preleção, é alertado pela espiritualidade do que estava acontecendo. E mais uma vez ele dá aquela cochiladinha no púlpito. E quando eles chegam à câmara, Antônio está na porta esperando. A soldadesca vem e ele, o que está acontecendo? E aí ele conta a situação e diz, não, mas não foi assim. Foi desse jeito. O dinheiro foi usado da seguinte forma. Pagou tanto a fulano de tal, no dia tal, para tal coisa. E foi descrevendo em detalhes o que havia sido feito com o dinheiro. Os soldados ficam estarrecidos, não conseguem entender, estão de boquiabertos com aquilo. Aquela clareza de detalhes deixa todo mundo atordoado. E liberam o pai de Antônio. E aí ele simplesmente sai e volta para a preleção que ele estava. Ok? A outra é um pouquinho mais complicada. O outro caso aconteceu o seguinte. Um vizinho das terras do pai de Antônio assassinou uma pessoa e enterrou o corpo nas terras do pai dele. Então, quando descobrem o corpo, está enterrado nas terras do pai de Antônio. Ou foi você, ou você é cúmplice. Pena capital. Morte. E aí começam a conduzi-lo.
começa a conduzir. Antônio estava em Pádua. Isso aconteceu em Lisboa, né? Vocês estão entendendo, né? Essas coisas estão acontecendo em outras cidades. E não é feito hoje que você pega um carro aqui rapidinho, em 10 minutos você está lá. Eram viagens de muitos dias de distância. Então, Antônio está em Pádua, no púlpito, e mais uma vez adormece. Interrompe o cortejo que estava levando o pai dele para a execução. Diz assim, não é assim não. Vamos todo mundo para o cemitério onde está enterrado o rapaz que foi assassinado. E leva todo mundo, convence todo mundo e vai todo mundo para o cemitério. Quando chega ao cemitério, ele convoca o espírito e ajuda na materialização do espírito. Então, a narrativa é que o espírito simplesmente se levanta do túmulo. Mas ele convoca o espírito, o desencarnado, e o materializa. Ele diz, agora conte o que aconteceu. E aí o espírito começa a contar, a narrar o que foi que aconteceu no seu desencarne. Aconteceu, foi assim, foi fulano de tal, aconteceu assim, depois pegou meu corpo, levou para lá, foi no dia tal. E aí dá a narrativa do que aconteceu e todo mundo presente vendo isso. Eram testemunhas do evento. Ao terminar, ele diz assim, muito bem, agora vai em paz. E aí ele se desfaz. A narrativa diz que ele simplesmente cai no túmulo. Cai. Né? Aquela materialização simplesmente se desfaz e o pai de Antônio é inocentado. Tá? São eventos que aconteceram na frente das pessoas, com muitas testemunhas. Depois de algum tempo, como ele estava no púlpito, você imagina, dá uns blackouts. A pessoa está falando aqui, de repente dá uma cochiladinha, passa um tempo. Depois volta e, sim, vamos continuar. E aí continua falando lá. Então, quando ele volta, ele explica, pessoal, desculpa, é porque eu tive que ir até Lisboa, porque teve uma situação com meu pai, ele ia ser assassinado, eu fui lá ajudar, e tal, testemunho e tal. E as pessoas ficam assim, não dá para contestar, mas não sabe bem quanto acredita daquilo, mas alguns dias depois chegam as notícias oficiais informando e comprovando que de fato ele esteve em Lisboa, que de fato aconteceram aqueles eventos. Quando ele desencarna, acontecem também duas situações muito interessantes. Imagina uma figura dessa, a importância que ele tinha naquela região de Pádua. Ele era uma figura não só muito querida, mas era uma figura muito importante. Então, quando ele desencarna, os frades dizem assim, olha, é melhor a gente não contar. Vamos segurar isso aos poucos, vai soltando essa informação devagar, para não criar uma comoção, não criar um evento. E eles tentam fazer isso, mas a espiritualidade não concorda. E aí a informação é transmitida a várias crianças que acordam e começam a espalhar pela cidade que o santo havia desencarnado. Ele havia morrido. Sem ninguém ter contado. Então, essa é a primeira situação que a gente tem sobre o desencarne. A segunda situação que a gente tem é que ele tinha um amigo, um amigo muito querido. E aí, quando ele desencarna, ele vai até esse amigo que está numa outra cidade. Vai até o amigo. Diz assim, olha, eu estou aqui porque eu queria me despedir de você. Eu estou deixando esse corpo e a gente vai ficar sem se ver e eu estou voltando para a minha pátria. E aí o amigo achou simplesmente que ele ia viajar. E na verdade ele já havia desencarnado, ele foi lá apenas para avisar o amigo e se despedir, dizendo que estava regressando à parte espiritual e que ia ficar um tempo sem que eles pudessem se ver. Então, esse é o Antônio.
Esse é o Antônio que não só tinha aquele viés de transformação, aquela força vigorosa para fazer renascer o cristianismo, mas que se permitia a vivência como um fiel instrumento da espiritualidade para servir ao cristianismo, levando a consolação para os que necessitavam. Então, isso é só uma pequena amostra do que existia no potencial mediúnico de Antônio. E aí, eu quase acabando, eu vou acabar rapidinho. Mas, para que a gente não deixasse, eu sei que a gente ia acabar surgindo alguma coisa assim, então eu trouxe duas curiosidades que refletem um pouco o que permaneceu, o que prevalece da ideia do Santo Antônio até hoje, né? A primeira dessas é porque que o pessoal esqueceu a preleção e todo mundo só lembra ou só se refere a ele como um casamenteiro. O homem fez tanta coisa, tantos eventos extraordinários, mas só se fala dele como casamenteiro. Por quê? Isso tem um motivo, evidentemente. O que acontece? Naquela época, para casar, a mulher tinha que dar o dote. Tinha que entrar com um bem. Mas lembra como era a situação da Idade Média? Era pouca gente com muita coisa e muita gente com quase nada. Então qual que é o normal na classe mais baixa? É que se não tivesse nada. Mas quem disse que sentimento tem a ver com dinheiro? Você não tinha nada. Mas por causa disso você não se apaixona. Você não ama. Então tinham muitas mulheres que queriam casar, mas que não tinham condições de dar dote. E aí corriam para Antônio e pediam ajuda. E ele arrecadava recursos para servir de dote. Ele ajudava essas mulheres dentro do possível, evidentemente, mas ele movimentava-se tentando arranjar uma condição que permitisse a realização daquele sonho. Então, tem um caso muito curioso, que é de uma mulher que chega até ele, uma moça vai até ele, dizendo, Frei Antônio, né? Referiam a ele não como santo, mas como Frei Antônio, explicando a situação, a dificuldade que ela estava apaixonada, queria casar, e que precisava de 400 moedas para o dote. E ele, olha, minha filha, eu não tenho, mas vamos fazer o seguinte, eu vou anotar nesse papel, você vai procurar fulano, um comerciante, vai procurar fulano, e ele vai dar a você. Então vou botar uma cartinha aqui minha, pedindo a ele que me entregue a você. Quando ela chega lá no comerciante com a carta, esse rapaz, não tem a menor isso. E tenta negociar com a mulher ali para ver o que é que consegue sair. Não conseguindo, ele vai para os cantores assim, vamos falar o seguinte, eu vou lhe dar o quanto essa carta pesar. Vamos botar numa balança e o quanto ela pesar eu lhe dou. Aí ele pega a balança, botou a carta do lado e começou a botar as moedas. Moeda. E a carta lá. Ele, 50 moedas, 100 moedas. Só conseguiu equilibrar a balança com as 400 moedas. Esse rapaz não tem jeito. Toma as 400 moedas. Então, para você entender da onde surge isso e da forma como a disposição verdadeira é capaz de transformar as coisas quando você está imbuído da prática do bem. Mas tem mais, né? Porque o pessoal achou pouco botar ele para casamenteiro, ainda quer botar o coitado de cabeça para baixo. E tem uma lógica também. Isso nasce de uma história. Tem uma história. O que aconteceu? Após o desencarne dele, aí agora já como santo, já após ser canonizado, porque ele foi canonizado muito pouco tempo depois do desencarne, uma devota
do Santo Antônio, queria muito casar e ficava pedindo e orava muito que queria, e estava lá com a estátua assim, com a imagem, e estava sempre pedindo, insistindo, e nada de chegar, nada de aparecer alguém. Um belo dia ela está fazendo a oração lá e bate na estátua. E a estátua cai de ponta cabeça. E ela cai de ponta cabeça na cabeça do futuro marido. Aconteceu um acidente, ela foi acudir, começou aquela interação e casaram. E aí ficou no desespero, vira de cabeça para baixo que acaba chegando no marido. Tá certo? O ponto é, você entendeu a essência? Você chegou na essência do que representa a figura desse homem? Você percebeu que, na verdade, não faz muita diferença a qual crença ou ramo religioso você esteja ligado, conectado, afiliado. Você percebeu que o que realmente importa é o quanto você está conectado com a prática do bem e do amor? O quanto você compreende e se esforça para estar vinculado de verdade aos ensinamentos do Cristo? Essa conduta vai deixar uma marca em todos que você encontrar no seu caminho. E essa marca, ela não desaparece. Fica gravada neles. É algo que os modifica, os transforma. E a depender do quanto você se dispõe a ser impactante, ajusta o rumo deles. São sementes jogadas que podem render muitos frutos, aliviar muitas dores, sanar muitos equívocos. Entende agora por que ele é tão importante? Porque quando ele tocava as pessoas, ele mexia com o que estava no íntimo delas e ajudava no redirecionamento de suas condutas. Ele trazia o Cristo de volta. A mensagem, embora conectada um pouco ainda ao pensamento da época, mas já trazia as marcas indeléveis do amor e da bondade. Por isso, ele é tão importante. Desejo, em verdade, que essa marca possa tocar o coração de todos nós. Que a presença dele seja algo para além da ideia que foi transferida no tempo. Que nos deixe sentir a presença do Cristo como era quando ele falava. Que esse toque modifique as nossas vidas, modifique as nossas fibras mais íntimas, nos ajustando à conduta, para também nós conseguirmos seguir o caminho que foi apresentado pelo Cristo de Deus. Muita paz a todos. Amigo, foi perfeito. Vamos embora?